Boa tarde, Dorli. Boa tarde a todos vocês que estão em casa. Está no ar o quadro Vote Certo. Olha, hoje também muito informativo e vamos falar do Executivo e do Legislativo. Para começar, o coordenador do projeto já está aqui com a gente, Emerson Boritza. E a minha primeira pergunta, qual é a diferença entre o Legislativo e Executivo, Emerson? Boa tarde, Gislaine. Boa tarde a você que está nos assistindo aí. A pergunta é pertinente, acho que é importante a gente sempre tentar diferenciar isso, até para poder avaliar bem as propostas dos candidatos a prefeito, dos candidatos a vereador. Nós já trabalhamos em outros quadros aqui, as funções do Legislativo, e basicamente ela tem a função de fiscalizar, embora a função principal dela seja a função de legislar, criar leis para os munícipes, né? A segunda função dela, então, seria fiscalizar as ações do prefeito, cobrar realmente que o prefeito execute as leis que foram criadas. Por sua vez, a função do executivo, que é representado pelo prefeito, tá? É uma função completamente diferente, embora ele tenha que ter o diálogo com a Câmara de Vereadores, com os vereadores, até para que possa, dentro da sua função, da sua atribuição, de gerir o município, criar leis que autorize ele a fazer as coisas que ele entenda que são as melhores para o município. Então, basicamente, a função, a gente pode falar dessa maneira, a função do prefeito é a função de executar as leis que foram criadas dentro do município, criadas pelos vereadores. Como que é a execução dessas leis? A gente tem basicamente três leis são chamadas três grandes leis que o Executivo deve cumprir. A principal dessa lei chama Lei Orgânica Municipal. A gente fazer uma analogia com a União, com o Brasil de modo geral, seria a Constituição do município, se chama de Lei Orgânica Municipal. Essa lei ela estabelece as principais regras que nós, munícipes, e que os gestores do município devem seguir para que o município tenha uma qualidade boa, tanto para as pessoas que vivem aqui, como os gestores da prefeitura possam fazer um bom trabalho. Essa é a primeira lei que o prefeito deve seguir para fazer a sua gestão. A segunda lei se chama Lei Orçamentária. Você tem uma lei maior que estabelece todas as regras que o prefeito deve seguir para que faça uma boa administração. Uma outra segunda lei, a lei orçamentária. Essa lei orçamentária ela é feita todos os anos e lá está dizendo quanto que pode gastar durante aquele ano. Por quê? As despesas do prefeito elas são baseadas conforme a quantidade de receita possível. Então, o prefeito não pode gastar mais do que aquilo que está previsto na lei. Caso tenha que remanejar o orçamento, por exemplo, ele tem que ir lá e pedir autorização para o Legislativo. A gente tem que analisar sempre a partir daquela análise da dimensão das necessidades da população. Quando alguma área abrange mais de um município, é responsabilidade do Estado. Quando ela abrange mais de um estado, responsabilidade da União. Portanto, aqueles serviços que são de natureza local, do município, dentro da cidade, ou no município como um todo, que envolve a zona rural também, aí nós chamamos que são atribuições do município. São aquelas atividades de responsabilidade específica do município. Então, a atribuição do prefeito, enquanto o representante do município, a gente podemos tratar dessa maneira, é cuidar para que serviços como a coleta de lixo, serviços como a limpeza das vias urbanas, a conservação das estradas vicinais do município, são aquelas de responsabilidade dos municípios, não as rodovias estaduais, tampouco as rodovias federais, mas que esses serviços, que são de natureza bem local, eles sejam prestados para nós que moramos aqui. Então, essas são as responsabilidades do município. Rede de esgoto, coleta distribuição de água também embora seja uma empresa estadual que faça isso aqui em Rolim de Moura, mas ela é de responsabilidade do município. Em termos de educação, toda a educação infantil até o ensino fundamental é de responsabilidade do município. Fica o ensino médio a responsabilidade do Estado. Mas o ensino básico, o ensino infantil, isso é responsabilidade do município. Por exemplo, colocar creche nos bairros para que as mães possam ir trabalhar e ter onde deixar suas crianças para trabalhar, isso é responsabilidade do município também. Quando nós partimos para a área de saúde, o que é responsabilidade do município? Essa é uma situação mais complexa aqui para a nossa cidade de Rolim de Moura, mas analisando os municípios de modo geral, a gente deve ter telespectadores aí de outros municípios nos vendo aqui agora, a responsabilidade do município em termos de saúde é aquela saúde básica, aquela saúde do primeiro atendimento. A gente poderia até chamar isso de um programa de acompanhamento do médico nas famílias, né? O posto de saúde, aquele primeiro atendimento ali no hospital.
Quando você fala de média complexidade para cima, aí passa a ser responsabilidade dos estados. Mas então o que você deve ficar atento, quais são as propostas do candidato a prefeito na área de saúde. Então, ele deve, obviamente, ter um bom programa de governo para atender essa questão da saúde básica. Então, nessas áreas, nós podemos restringir a isso. Você parte para segurança, por exemplo. Segurança é de responsabilidade do Estado, salvo, obviamente, aqueles programas mais específicos, como guardas para cuidar das praças municipais. Infelizmente, nós temos as nossas, além de ser poucas praças, né, mas as que nós temos, o cidadão costuma depedrar, o que é nosso, né, mas infelizmente isso acontece. Então, a função em termos de segurança em termos de responsabilidade do município, da prefeitura, seria garantir a integridade dos bens públicos. Essa questão da polícia ostensiva, como faz a polícia militar, como faz a polícia civil, não é de responsabilidade do município, embora, obviamente, nós, né, como cidadãos, o prefeito deve estar sempre muito atento a isso para auxiliar essas autoridades. Ótimo. Agora, o prefeito conseguindo colocar em prática todas essas habilidades, a gente pode dizer que ele teve uma boa gestão. Certamente. Dentro dessas atribuições, eu sempre gosto de trabalhar com a questão. Você tem capacidade de gerir uma prefeitura? Gerir uma prefeitura é bem mais complexo de gerir uma empresa, porque o sistema, a administração pública, ela tem algumas características especiais, até porque ela envolve um controle externo bem maior do que as empresas. As empresas quase sempre, principalmente as empresas que têm uma gestão familiar ou que tem uma empresa com poucos sócios, é mais fácil de você organizar as decisões, tomar as decisões e aferir a responsabilidade de quem errou, punir quem errou. Quando você chega na administração pública, a gente começa com um processo licitatório. Não é um processo fácil. O processo licitatório, para quem não está muito familiarizado com a administração pública, significa que cada coisinha que o prefeito tem que comprar, desde um simples analgésico, né, até um carro, um veículo maior, construir uma ponte, construir um ginásio, tudo isso precisa passar por um processo licitatório. E é estabelecer regras para saber quem pode vender para a prefeitura e cobrar o menor preço e entregar o melhor produto. Isso é um processo demorado, isso é bem complicado. Agora, fora isso, eu entendo que um administrador público, ele deveria ter algumas noções, pelo menos, de administração pública, porque basicamente ele vai ter que trabalhar com três bases muito bem definidas, que é gestão de recursos, gestão de processo e gestão de pessoas. Recursos por quê? Recursos seria quais recursos o município tem para trabalhar, em termos de bens imobilizados, bens materiais, onde ele vai buscar dinheiro para poder viabilizar os seus projetos, viabilizar as suas ações. Depois vem a gestão de processo. A gestão de processo na administração pública é muito complicado, porque tem os trâmites, tem os setores que o processo precisa passar, até chegar à autorização, por exemplo, de um gasto público. Você precisa conhecer passo a passo isso, porque senão é um negócio que na administração particular você gasta uma semana para fazer, na administração pública você vai gastar 3, 4 meses. Imagina isso no hospital, por exemplo, como que você pode sentir a falta de médicos, a falta de medicamentos e tudo mais. O último dessas bases aí que eu mencionei seria a gestão de pessoas. Gestão de pessoas é a parte mais complexa que tem. Por quê? Porque o funcionário público ele tem uma estabilidade no emprego relativa. Ele só pode ser demitido se ele cometer uma falta muito grave. Essa ideia de que o funcionário público não pode ser demitido, isso é ilusório. Pode sim, se ele cometer uma falta muito grave, ele pode. Mas acontece que um funcionário não motivado, um colaborador não motivado, a capacidade de produção dele é muito pequena. Então, se na iniciativa privada, você, por exemplo, aqui na TV, se você não der resultado, a direção afasta você e coloca outra pessoa que dê resultado. Remunera você pelo que você fez, indeniza naquilo que você tem direito e você vai ter que buscar outra oportunidade. Um tema também que, se a gente fosse falar aqui, né, daria muitos e outros programas. Mas, infelizmente, está terminando, já terminou, na verdade, e esse foi o nosso último quadro, Vote Certo, até porque as eleições já estão aí, né? Você que já escolheu seus candidatos, então a gente espera que contribuímos bastante com você nessa escolha também. Emerson, esse quadro teve alguns meses aí de durabilidade, falamos do executivo, falamos do legislativo e também damos bastante opções, né? Demos bastante opções para quem está em casa.
Eu espero que nós tenhamos contribuído para você que vem nos acompanhando aí durante esse tempo do quadro aqui no SBT. Para nós do Rotary é uma satisfação poder contribuir com a sociedade, essa é a nossa função. E a gente, né, só pede, antes de você fazer sua escolha, se já não fez ainda, que avalie tudo o que foi dito aqui no quadro para que nós possamos ter uma administração justa, uma administração que possa dar à sociedade aquilo que ela realmente espera. O que eu deixo de mensagem para você que está nos assistindo, não se restrinja ao voto. Depois do dia 2 de outubro, quando começar a próxima gestão, seja o seu candidato eleito ou não, faça aquilo que nós temos por obrigação fazer, que é acompanhar o desempenho dos nossos representantes. Não é do seu candidato, dos vereadores que vão assumir em 2017, do prefeito que vai assumir em 2017. Certamente, se o vereador chegar na tribuna e encontrar uma tribuna lotada, ele vai ver o Emerson, vai ver a Gislaine, vai ver o Dorli, vai ver você lá, ele fala, rapaz, aquele cara ali é lá do bairro Centenário, aquele cara ali é lá da linha 188, eu preciso pensar muito bem o que eu vou fazer aqui, porque senão ele vai espalhar aqui que eu estou fazendo mal para o meu município. Da mesma forma, o executivo, acompanhe as ações do executivo, acompanhe o que ele está fazendo para verificar se faz bem, está fazendo bem para o nosso município. Certamente isso é mais importante do que votar. E espero que você faça bem, exerça bem esse direito inalienável que é o direito a voto. Vai lá, vote, escolhe o seu candidato, não vote em branco, não vote nulo, não deixe de ir às eleições no dia 2 de outubro.